Nós sabemos, como diz o Osni, muitas pessoas já estão viajando, mas glória a Deus por você que está no mês de férias, num dia tão caloroso como esse, você parou tudo para vir aqui adorar ao Senhor, ter comunhão com a tua comunidade. Que Deus te abençoe, amém? Nós estamos aí 2 semanas sem ministrar a palavra, e hoje de manhã eu disse que eu vou fazer aqui hoje como o Marco faz comigo. Quando o Marco vai ministrar, normalmente ele pega o gancho da minha última palavra e diz assim, como disse o pastor Mateus. E hoje eu vou pegar o gancho da palavra dele. Ele tem falado sobre comunhão, tem falado sobre relacionamento entre irmãos, e hoje nós vamos falar sobre o poder da unidade, o poder que há na concordância, o poder que há quando nós somos um. E eu queria que você abrisse a palavra de Deus em Gênesis capítulo 11, ou ligasse a Bíblia, se você usa no celular, ou se você usa em um tablet, ou se você for acompanhar conosco, Gênesis capítulo 11, a partir do verso 1. O texto diz assim: no mundo todo havia apenas uma língua, um só idioma. Ao seguir para o leste, as pessoas encontraram uma planície em Sinar, e ali se estabeleceram. Disseram umas às outras: venham, vamos fazer tijolos e queimá-los bem. Os tijolos serviram de pedras para eles, e o betume serviu de argamassa. Depois disseram: venham, vamos construir para nós uma cidade com uma torre que alcance os céus. Assim o nosso nome ficará famoso e não seremos espalhados por toda a terra. O Senhor desceu para ver a cidade e a torre que as pessoas estavam construindo. O Senhor disse: se como um só povo, a versão revista atualizada vai dizer, se assim como um povo que é um, ela vai inverter, que fala a mesma língua, começaram a fazer isto, nada do que planejem fazer será impossível para eles. Então vamos lá, Deus está reconhecendo que mesmo que esse povo esteja construindo algo, que nós vamos ver que não glorifica o Senhor, eles seriam capazes de fazer qualquer coisa, porque eles eram um, e porque eles falavam a mesma língua. E o texto continua dizendo: venham, desçamos, confundamos a língua que falam, para que não entendam mais o que dizem uns aos outros. Assim o Senhor os espalhou dali por toda a terra, e pararam de construir a cidade. Por isso foi chamada Babel, porque ali o Senhor confundiu a língua de todo mundo. Dali o Senhor os espalhou por toda a terra. O livro do Gênesis é o livro do início, conta o início das coisas. O texto aqui está falando o início dos idiomas. Esses dias eu vi alguma pessoa dizendo: será que tinha português em Babel? Na verdade eu tenho para mim que não, que as línguas que foram divididas foram as línguas primárias, foram as raízes das línguas. Mas o texto não está focando só no início dos idiomas. O texto está contando a história de um povo que tinha passado por pouco tempo atrás pelo dilúvio. Se você ler os 3 capítulos anteriores, os 3 capítulos estarão narrando o dilúvio, quando o Senhor decidiu destruir a terra com água, poupando uma só família. Eu digo que o Senhor fez ali um backup e depois restaurou. E depois instalou de novo o backup para continuar só com uma família. Eles tinham passado por uma destruição de toda a terra. A terra tinha sido destruída com água. Agora esse povo está se reconstruindo. Provavelmente 3ª geração depois de Noé. Ou 4ª geração. Um povo não tão numeroso, mas já um povo. Podia ser chamado de povo. E eles saem, a Bíblia diz que eles encontram uma planície que era chamada de Sinar. A palavra Babel significa confusão, e é a mesma palavra para Babilônia. Era o lugar onde futuramente seria fundada a Babilônia. Isso fica um papo para uma outra hora. Mas eles começam a construir uma cidade e uma torre. E eles querem construir uma cidade. O que é construir uma cidade? Não é só construir tendas, é também fazer um muro de proteção, para que eles pudessem ficar protegidos, e também uma torre, e eles usam um termo, que alcance os céus. De repente, Deus desce para ver o que os homens estão construindo, e quando Deus olha o que os homens estão construindo, Ele diz assim: esse povo é um povo só, falam a mesma língua,
Em breve, tudo o que eles quiserem fazer, eles vão fazer e nada será impossível para ele. Venha, confundamos a língua deles para que eles não entendam mais uns aos outros. E de repente eles estavam ali construindo e uma pessoa pediu uma pá e o outro levou cimento, argamassa. E o outro pediu argamassa e o outro levou pedra. E virou uma confusão. Isso significa Babel. E a construção parou. E cada um foi para o teu lado e eles povoaram a terra. A pergunta que nós temos que fazer para o texto é: quem foi que criou a fala? Deus. Quem foi que criou um só idioma para o homem? O próprio Deus. Qual será, né, irmão? O idioma que Deus falava com Adão? Qual será? Talvez será o idioma que nós vamos falar uns com os outros na eternidade. Talvez seja o idioma de Deus, nós não sabemos. Mas era um só idioma. E quem foi que criou esse único idioma? O Senhor. Quem foi que planejou o homem para que ele conseguisse criar relacionamentos de unidade? Porque quando Deus faz o homem e a mulher, Adão vai dizer assim, deixará o homem, pai e mãe, e se unirá a sua mulher e ambos serão uma só carne. Eu fico pensando, Adão não tinha pai, não tinha mãe, Eva não tinha pai, não tinha mãe, Adão era o único cara que não podia fazer piada de sogra. Porque não tinha sogra. E aí é o seguinte, ele fala, vai deixar pai e mãe e vão se tornar uma só carne. E quando o povo sai, eles se tornam um povo, mesmo depois do dilúvio, a Bíblia está dizendo que eles eram um só povo. O homem tinha a tendência para a concordância, o homem tinha a tendência para relações que os tornavam em uma só unidade. Quem foi que criou o homem para isso? O próprio Deus. Agora, esse Deus que criou um só idioma, esse Deus que criou o homem para a comunhão, esse Deus que criou o homem para relacionamentos que o fizessem se tornar um, esse mesmo Deus coloca confusão no meio do povo, para que eles não se entendessem, para que a potencialidade do homem fosse limitada, porque o Senhor diz que se eles continuassem se entendendo, se eles continuassem concordando com o intento do coração mau que o homem tem, o homem iria para mais longe dele. Irmãos, pensa numa confusão plantada por amor. Porque se o homem fosse unido no mal, nós estaríamos perdidos. É uma confusão, às vezes você fica dizendo assim, é uma polarização. Irmão, isso aí é que está gravado nos nossos tempos, mas sempre existiu. Ninguém concorda a respeito de um assunto nenhum. Você pega o cara que é de esquerda, ele acha que o cara de direita é maluco, o cara de direita acha que o de esquerda é maluco, todo mundo acha que todo mundo é maluco, mas que ele está certo, e que ele conseguiu compreender o mundo do jeito certinho, e que ele sabe como que faz para resolver as coisas, e o outro está inventando história. O mundo invadido pela confusão, e o Senhor plantou a confusão, porque os homens estavam construindo algo, agora estavam construindo que desagradava tanto a Deus. A Bíblia diz que quando Deus faz o homem, Ele não dá muitas ordens negativas. O que é ordem negativa? Não faça isso, não faça aquilo. Nós vamos ver as leis negativas surgindo em Moisés. A maioria das ordens de Deus são ordens positivas, comam, vão, façam. Uma só ordem negativa foi dada, não do fruto que está na árvore que está no centro do jardim dela não comerás. E o homem fez exatamente o que não era para ter feito, mas Deus também disse ordens positivas. Olha essa ordem, Gênesis capítulo 1, verso 28. Deus os abençoou e lhes disse: sejam férteis e multipliquem-se, encham e subjuguem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todos os animais que rastejam sobre a terra. Qual foi a ordem do Senhor? Vão, se multipliquem, encham a terra, vão para todos os lados, litoral, mar, vai onde tem animal que rasteja, vai para todo lado, eu quero vocês em todos os lados povoando a terra. E o que os homens fazem em Babel? Olha o que, vamos voltar para lá, Gênesis capítulo 11, verso 1 ao verso 4. No mundo todo havia apenas uma língua, um só idioma. A seguir para o leste, as pessoas encontraram uma planície chamada Sinar, e ali se estabeleceram. Disseram umas às outras: venham, vamos fazer tijolos e queimá-los bem. Aqui já fala da evolução da tecnologia, de não ficar encontrando pedras, mas de assim requadrar tijolos e construir mais rápido. E eles vão dizer, os tijolos serviam para pedras e o betume serviu para argamassa. Agora olha o que ele vai dizer. Depois disseram: venham,
Vamos construir para nós uma cidade com uma torre que alcance os céus. Assim o nosso nome ficará famoso e não seremos espalhados por toda a terra. Qual era a ordem de Deus? Crescer, multiplicar e encham a terra. Eles falam, não, nós vamos fazer uma cidade, nós vamos ficar aqui. E nós vamos fazer uma torre que alcance os céus. Essa semana eu estava vendo uma reportagem, estava assim, a chamada da reportagem. Por que Deus, era uma reportagem cristã, né? Por que Deus impediu Babel, mas não impediu a exploração espacial? Essa pergunta, ela nos arremete à compreensão infantil de Babel. Porque quando eu era criança, que eu via a história de Babel, eu imaginava que os homens estavam construindo uma torre para alcançar Deus no céu, dizendo, nós vamos encontrar Deus com o nosso próprio esforço. Irmãos, mas nós somos adultos hoje, amém? E nós sabemos que não dá para chegar aos céus fazendo nada na terra, concorda comigo? Como é que nós chamamos os grandes prédios? Arranha-céus. E eles arranham o céu mesmo, irmão, faz um corte no céu assim, né? É uma expressão. Vamos fazer uma torre alta. Agora, o que tinha acontecido 3 capítulos antes? Vocês lembram? O dilúvio. E o que o dilúvio fez com a água? Elevou o nível da água. O que os homens estavam dizendo? Nós vamos ficar aqui, se mandar outro dilúvio, a gente tem como se proteger. Os homens estavam declarando rebelião contra Deus. Eles estavam claramente declarando rebelião contra Deus. E Deus fala, se eu deixar vocês continuarem nessa velocidade de rebelião, acabei de destruir a terra com o dilúvio, vocês já estão se rebelando de novo. Se eu permitir que vocês continuem conectados, falando a mesma língua, pensando igual, o que vocês vão fazer? Vou ter que fazer quantos dilúvios até meu filho vir? Imagina a lógica da destruição com uma velocidade gigantesca. E Deus, coloca a confusão no meio deles. Por quê? Porque eles se rebelaram. Porque eles se rebelaram. Mas o mesmo Deus que naquele momento entendeu que a unidade era um problema, Ele envia seu filho, e o seu filho vem para nos transformar, assim como Deus um dia fez de um povo, muitos povos. Em Jesus Deus faz de muitos povos um só povo. E esse povo somos eu e você. Eu queria que você me ajudasse a animar o irmão que está do teu lado e falar assim, Jesus orou por você. Pode falar assim, Jesus orou por você, eu vou provar, tá, irmão? Eu não vou falhar com a tua palavra que você está dizendo, não. Jesus orou por você. Você sabia que Jesus orou por você? João 17, a partir do verso 20. Jesus antes está orando pelos discípulos mais próximos. Jesus está orando pelos discípulos que o Senhor deu a Ele, que o Pai deu a Ele. E aí de repente no verso 20, olha o que Jesus diz. A minha oração não é apenas por eles. Por eles quem? Pelos discípulos que estavam ali, ao redor dele, que ele estava orando. Mas por quem mais ele está orando? Ele vai continuar dizendo, peço também por aqueles que crerão em mim, por meio da mensagem deles. Jesus orou por você, porque você creu em Jesus pela mensagem dos apóstolos, amém? E ele vai continuar dizendo, para que todos sejam o quê? Um. Pai, como tu estás em mim e eu estou em ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Deles a glória que me deste, para que eles sejam um. Somos nós, como nós somos um. Eu neles, tu em mim, que sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba que tu me enviaste e os amaste assim como amaste a mim. Pai, quero que os que me deste estejam comigo onde eu estou e vejam a minha glória, a glória que me deste, porque me amastes antes da criação do mundo. Olha que interessante. O João vai declarar que Jesus disse que eles saberão que nós somos discípulos se nós nos amarmos uns aos outros. Esse é o texto que o Marcos explorou nas últimas semanas. Mas agora Jesus está dizendo assim, para que o mundo creia que eu fui enviado. Eu quem? Jesus. Eles precisam ser um. Por quê? Porque a unidade é um milagre que só Jesus pode operar. A unidade é um milagre que Jesus operou em nós. E agora eu quero te chamar para um paralelo maravilhoso das Escrituras. Eu quero que você note comigo o primeiro momento onde a igreja é exposta. Há um grande consenso que a igreja nasce quando? A igreja nasce na morte de Jesus. Por quê? Porque quando furam o lado de Jesus, o que sai? O que sai? Água e sangue. Isso é um símbolo do parto. Quando a criança nasce,
sai água e sangue. Jesus, na sua morte, está gerando a tua igreja. Mas hoje, por exemplo, ontem nasceu a Cecília, filha da Rafa e do Rome. Alguns tiveram o privilégio de ver a Cecília, eu ainda não. Mas vai chegar um dia que eles vão trazer a Cecília aqui para apresentar na igreja. E aí todos nós vamos ver a Cecília. Vai ter o primeiro culto que a Rafa e o Rome vão vir para a igreja com a Cecília. E todos vão poder ver a Cecília. Então tem um momento que nasce, tem um momento onde o mundo vê. Qual foi o primeiro momento onde a igreja foi vista? Em Pentecostes. Porque Jesus vem e se revela em secreto para os seus discípulos. E ele fica por 40 dias se comunicando com os discípulos em secreto. E de repente Jesus vai subir ao céu e ele diz aos discípulos: ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. E eles ficaram em Jerusalém quando? Escondidos no cenáculo, orando, sentado. 120 pessoas tendo comunhão umas com as outras. De repente, Atos 2, do verso 1 ao verso 11. Quando chegou o dia de Pentecostes, preste atenção no paralelo com Babel. Estavam todos reunidos num só lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento muito forte, e encheu toda a casa na qual estavam sentados. Apareceram línguas de fogo, que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito permitia que se expressassem. Haviam em Jerusalém judeus piedosos, que procediam de todas as nações do mundo. Ouvindo-se o som, ajuntou-se uma multidão que ficou perplexa, pois cada um os ouvia em seu próprio idioma. Atônitos e maravilhados perguntavam: não são galileus todos estes que estão falando? Então, como os ouvimos cada um de nós na nossa língua materna? Partos, medos, elamitas, habitantes da Mesopotâmia, da Judéia e da Capadócia, do Ponto, da província da Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito, das partes da Líbia próximas a Cirene, visitantes vindos de Roma, tanto judeus como convertidos ao judaísmo, cretenses, árabes. Nós os ouvimos declarar as maravilhas de Deus em nossa própria língua. A primeira vez que a igreja se manifesta, ela está fazendo um paralelo com o dia em que Deus trouxe confusão para a terra. Irmãos, nós somos uma igreja carismática, nós cremos nos dons. Há outros tipos de manifestação dos dons de língua. Paulo vai dizer isso aos Coríntios, mas aqui a manifestação do dom de língua é idiomático. As pessoas começaram a falar em idiomas que elas nunca tinham aprendido. Assim como em Babel, a pessoa falava, me dá pai, o outro trazia cimento. Em Pentecostes, a pessoa falava na língua dela e o outro entendia na língua dela. Irmãos, nem a inteligência artificial faz isso. Eu vi a história de um pastor muito sério. Ele disse que estava na praia do Rio de Janeiro um dia. E ele começou a conversar com um rapaz ali na beira da praia, e a conversa começou a se prolongar, e ele começou a falar de Jesus para esse rapaz. O rapaz, em lágrimas, entregou a vida para Jesus na própria praia. Quando ele se despede, abraça o rapaz, e ele sai, a esposa pergunta: eu não sabia que você sabia falar em árabe? Aí ele falou assim: árabe? Eu não sei falar em árabe. Não sei. Mas você falou em árabe, o rapaz é árabe. O rapaz é árabe, ele falou em árabe? Falou. Ele entendeu em português o que o homem falava, e o homem entendeu em árabe o que ele falava, e o homem entregou a vida para Jesus. Esse dom se manifestou com esse pastor. Um dom idiomático, porque é milagre, porque ele nunca estudou, ele não sabia falar. E em Pentecostes acontece que as pessoas estão falando em outros idiomas, e o Senhor faz com que eles se entendam na mesma língua. Em Babel, a confusão foi plantada. Em Pentecoste, a unidade foi plantada. O Senhor plantou a unidade em nosso coração, para que nós pudéssemos voltar à origem. Eu quero aprender algumas coisas com esse texto. A primeira coisa que eu aprendo é que Deus criou o homem para relações entranháveis. De onde eu tirei essa palavra entranháveis? Da própria Escritura. Filipenses capítulo 1, verso 8, na Revista e Corrigida, é a versão mais próxima do original nesse texto, porque a palavra usada no original é baço.
E aí na NVI a tradução foi mais sofisticada, foi dizendo, eu tenho afetos profundos, né? Mas na Revista e Corrigida ele vai usar a palavra entranháveis, e ela é mais próxima do original, porque fala da entranha. E ele vai dizer o seguinte, Paulo diz aos Filipenses capítulo 1, verso 8, na Revista e Corrigida, porque Deus me é testemunha das saudades que tenho de todos vós, em entranhável afeição de Jesus Cristo. Por que eu estou dizendo que o homem foi criado para relações entranháveis? As duas relações mais profundas, eu não vou falar da materna e nem da paterna, porque essa é uma relação natural e nós já somos ligados de forma profunda com os nossos filhos, porque eles saíram de nós. Mas a esposa, ela vem de outra família. E quando ela chega para nós, ou o marido, o seu marido veio de outra família. E quando vocês se conectam, a Bíblia diz que vocês se tornam um só corpo. A igreja também, a igreja nós chegamos de lugares diferentes, mas quando nós nos encontramos, a Bíblia diz que nós somos um só corpo. É por isso que o termo, quando você diz, eu sou a igreja, você está equivocado. Você pode ser o templo individualmente. O templo é a manifestação de Deus, mas igreja, nós só somos no contexto de comunidade. É por isso que Jesus vai dizer que onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu também estarei. Ele não está dando a matemática da presença dele. Ele está dizendo, tem que ser mais que um. A igreja é uma comunidade, mas ele vai chamar essa comunidade de diferentes de corpo. Assim como um corpo tem mão que é diferente do pé, que é diferente do olho, que é diferente da boca. Mas nós somos conectados, nós ansiamos por esse nível de relacionamento. Deus te criou para o casamento, para que o seu casamento seja uma relação entranhável. Aquela relação que você não consegue se ver sem o outro. Aquela relação onde você está disposto a morrer pelo outro. A primeira coisa que aprendemos aqui no Éden, já existia relações entranháveis. Então, a primeira lição, Deus nos criou para esse nível de relação. A segunda lição que nós aprendemos é que quem pode promover unidade em nosso meio é o Espírito Santo. É só o Espírito Santo que pode pegar pessoas diferentes e torná-las um só povo. É só o Espírito Santo que pega, irmão, se nós estivéssemos aqui, eu distribuísse fichas para cada um de vocês, para que vocês preenchessem. Qual a sua história? Da onde você vem? Como você crê nisso? Nós íamos perceber o quão somos diferentes. Qual é a sua preferência política? Em quem você votou nas últimas eleições? O que seu pai pensa a respeito disso? Nós vamos perceber que a gente é uma mistura. Nós não somos homogêneos, nós somos heterogêneos. Mas o Espírito Santo pega água e óleo e fala para a ciência assim, nós vamos unir os dois, vão ser uma só. Ele pega eu e você que somos heterogêneos e nos mistura para ser uma coisa só. É só o Espírito Santo que faz isso. A terceira lição que aprendemos é que se a unidade para o mal precisou ser impedida por Deus, porque ela potencializa o homem, o que podemos fazer com a unidade que é feita em Deus? Mas existem algumas dificuldades, alguns limites alguns desafios para a unidade. O primeiro desafio é o orgulho. Porque é fácil ser um quando eu dito a regra. Pastores gostam de dizer, olha, Hebreus 13:17, obedecer aos vossos guias, porque eles vão te prestar conta. É verdade, a Bíblia está dizendo que você tem que se submeter ao seu pastor, a sua liderança. Mas a Bíblia diz também a mulher que ela precisa se submeter ao marido. Mas as pessoas esquecem de dizer que a mesma Bíblia também diz que nós devemos nos submeter uns aos outros. E aí complica. Aí eu falo, Deus, é o seguinte, se o Senhor tivesse escrito lá que é só para os outros se submeter para mim, tá fácil, porque aí eu vou e o povo segue. Se o Senhor tivesse escrito lá que é só para a esposa se submeter ao marido, fica fácil, é só o marido ir e a esposa seguir. Mas ele faz questão de dizer que nós também devemos nos submeter uns aos outros. E aí nessa relação de submissão generalizada, onde você se submete, mas eu também me submeto a você, nós precisamos construir um caminho de consenso, um caminho de acordos, onde nós entramos em acordo e começamos a gerar entendimento igual. E o orgulho, ele é impeditivo para a unidade, porque cada um acha que sabe o melhor caminho que se deve seguir. Então, se nós não permitimos que o orgulho seja quebrado dentro de nós, nós nunca viveremos unidade. Outro desafio para a unidade é entender que as diferenças são complementares e não exclusivas.
eu sou diferente de você, glória a Deus, porque se eu sou diferente de você, é que você tem algo que eu não tenho, e eu tenho algo que você não tem, e se nós nos unimos, se nós permitirmos que Deus nos misture, vai sair algo diferente, porque vai ter um pouquinho de mim, e vai ter um pouquinho de você. Você pega ali um purê de batata, talvez uma boa ilustração para fazer a diferença entre união e unidade. Você pega duas batatas, é união. Quando você amassa elas e faz elas virarem uma massa, é unidade. Deixaram de ser duas para se transformarem em um. Mas você pega uma batata doce, que tem um pouco de uma cor diferente, um pouco da batata comum, é mais escuro um pouco, e você mistura, não é nem o tom mais claro, nem é o tom mais escuro, é um novo tom que surge pela unidade dos dois. As nossas diferenças nos tornam uma singularidade diferente de nós, mas que nós precisamos disso. Terceiro desafio é que o Deus desse mundo, ele imita a receita do Deus Todo-Poderoso. Quando os homens estavam conseguindo fazer algo que desagradou a Deus, Deus olhou e falou assim: não estou gostando do que eles estão fazendo, eles estão indo muito rápido para longe de mim. Então eu vou plantar confusão, para que eles não consigam fazer o que eles querem. Aí o diabo olha para a igreja e pensa: eles não estão gostando do que eles estão fazendo. Estão indo longe demais com essa igreja aí. Vou plantar confusão no meio da igreja. Não estou gostando desse casamento não, está indo muito bem. Esse casamento está muito legal, eles estão muito felizinhos. Eu vou plantar confusão no meio desse casamento. Mas eu tenho uma boa notícia para te dar. Jó 42, Jó vai dizer o seguinte: bem sei eu, Senhor, que tudo podes, e nenhum dos teus pensamentos podem ser impedidos. Os únicos pensamentos que não podem ser impedidos são os pensamentos do Senhor. Todo pensamento de Satanás, mesmo que ele esteja copiando uma tática de Deus, Ele é aquele que nos resguarda, Ele é poderoso para nos manter em unidade, seja na igreja, seja na família. Mas isso é um desafio para a unidade. O inimigo, ele quer o tempo todo que nós vivamos em confusão. E eu quero te fazer acreditar que Deus quer nos levar à unidade. O maior símbolo da igreja é a Santa Ceia. E o símbolo da Santa Ceia é a mesa. E a mesa é lugar de comunhão. Deixa eu dizer, nós nunca viveremos unidade enquanto nós não nos abrirmos para comunhão. Deixa eu dizer, irmão, é normal você ir na Europa e quando você chegar lá, um europeu te convida para tomar um café e ele te passa o endereço da casa dele. Aí você chega na frente da casa dele, estaciona o carro. Quando você sai do carro, ele sai da casa, fecha a porta também e fala: vamos tomar um café junto, vai na padaria da esquina. É normal para o americano fazer isso, mas nós não somos nem americanos nem europeus, nós somos brasileiros, nós gostamos de receber pessoas em nossa casa, e não somos nós que temos que aprender com eles, eles que têm que aprender conosco, porque nós somos alinhados com o conceito bíblico de relação. A nossa casa é lugar de comunhão. Deixa eu dizer algo para você: não haverá unidade na igreja se nós não nos abrirmos para os relacionamentos. Não haverá. Não haverá unidade na igreja se você não disser: a minha casa é lugar de comunhão, a minha mesa é lugar de eu trazer pessoas para gerar amizade comigo. E isso não é só sobre a igreja, é também sobre o seu casamento. Não haverá unidade no seu casamento se não houver comunhão. Se o único momento que você tem comunhão mais íntima é dentro do quarto com a sua mulher, não exija que vocês dois pensem igual. Vocês precisam aprender a olhar no olho um do outro. Vocês precisam sair juntos. Vocês precisam conversar, gerar amizade. Vocês tinham amizades antes de casar, agora vocês dois parecem dois estranhos. Deixa os filhos com alguém e vai passear. Pastor, não tem ninguém para ficar com meus filhos. Isso mostra que vocês não sabem fazer comunhão. Se vocês não têm amigo nenhum para ficar com o filho de vocês, meu Deus do céu. Tenho vergonha. Que vergonha, que nada. A gente fala: eu fico com o seu, depois você fica com o meu. Mas sai passear, só os dois, olhar no olho, dizer o que você está pensando, para onde você está indo, como que nós vamos fazer, como que gere amizade, gere relacionamento. Não existe unidade em lugar onde não existe comunhão. Mas a mesa do Senhor não é símbolo só de comunhão, a mesa do Senhor também é símbolo de perdão. Nós não poderemos andar juntos, sua família não vai prosperar se nós não aprendermos a nos perdoar. No café com o pastor, que é a nossa reunião para recebermos novos membros, eu sempre digo: irmão, eu vou falhar com você, e provavelmente não vai ser uma vez não, nem duas, um monte de vezes. Me perdoe, já antecipado te peço perdão, mas deixa eu dizer, você também vai falhar comigo. Você não, né? Você é o certão, nunca erra, só eu que erro. Tá bom, irmão, só eu que erro, mas quando você errar,
eu quero dizer para você que eu também tenho que te perdoar, porque não há comunhão numa mesa onde não há perdão. Não tem como você, na tua casa, viver unidade, desfrutar o que Deus planejou para você, se você vai passar a vida toda dizendo para o seu marido aquilo que ele errou tantos anos atrás, aquilo que você vai dizer para sua esposa todos os dias, por erros que ela cometeu lá atrás. Se não houver perdão, não há unidade. Se não há unidade, vocês não conseguem caminhar para frente. A mesa é lugar de comunhão, a mesa é lugar de perdão, mas a mesa é lugar também de serviço. Na ceia, Jesus lava os pés dos seus discípulos. Irmãos, naquela época, naquela cultura, lavar os pés era em duas ocasiões. Tinha duas formas de você lavar o pé. Ou era o serviçal, o escravo lavando o pé, porque era o trabalho dele lavar pé de todo mundo que está entrando dentro da casa. Ou quando a visita era muito importante, o próprio dono da casa falava: hoje esse pé sou eu que lavo. Isso era um sinal de muita honra naquele visitante que estava chegando na tua casa. Jesus, a Bíblia diz que ele coloca a toalha em volta da cintura, se ajoelha nos pés de Judas, que daqui a pouco vai usar aqueles pés para correr apressadamente para traí-lo. E ele lava os pés de Judas, dizendo assim: você é muito importante para mim, meu amigo. Não há unidade quando nós não estamos dispostos a servir uns aos outros. Não há unidade onde não há alegria no servir. Se você, esposa, serve o seu marido e você se sente ruim em servi-lo, não há unidade na tua casa. Se você, marido, vê sua esposa fazendo tudo e você acha que porque você trabalhou durante a semana, você tem o direito de não fazer nada, você não está gerando unidade na tua casa. Se você, dentro da igreja, não olha para a comunidade e pensa: como eu posso servir essa comunidade? Se eu olhar para você e não pensar como eu posso te servir, se nós não estivermos preocupados em dizer um ao outro: como que eu posso te ajudar? Como que eu posso servir ao que nós estamos fazendo aqui? Se não existe serviço na mesa, nós não estamos gerando unidade. Uma outra coisa importante de entender sobre a unidade é que unidade se manifesta no movimento. Dizer que você é um com alguém porque você está parado é fácil. Vem aqui, Caião, me ajuda aqui. Me ajuda a expressar essa ilustração. Eu posso chegar aqui e falar assim, ó: eu e o Caio, nós somos um. Tamo junto, viu, Caio? Tá junto, Caio? Tamo junto. Vocês estão olhando para nossa cara aqui, a gente tá junto? Parceiro, né? Aí o Caio tenta ir para lá. Eu sei que é muito difícil, ele me arrasta, mas tá bom, tenta ir para lá. Fica ruim, né? Fica truncado a coisa, né? Somos um. Mas quando tenta movimentar, é que fica revelado se nós somos um mesmo, se cada um está tentando ir para um lado, se cada um está tentando ir para o outro lado. Agora, pode ir para lá, Caio. A unidade é revelada no acordo. Concordar não é pensar igual. Concordar é entrar em acordo. E quando nós entramos em acordo, vamos lá, a coisa fica fluida. Nós falamos que estamos juntos e quando nós nos movimentamos, nós provamos que estamos juntos e a unidade é revelada na prática. Quando eles pararam de entender um ao outro em Babel, o que aconteceu? A obra parou, porque a falta de unidade, ela paralisa. Obrigado, Caião. Tamo junto. A falta de unidade, ela paralisa. Tem muitos casamentos que eles falam: não, nós somos unidos. Ah, essa igreja aqui é muito unida. E a gente fica muito bem quando a gente não está fazendo nada. Todo mundo é unido quando a gente está parado. Mas quando a gente decide se movimentar, seja na tua casa, seja na igreja, quando a gente decide avançar, quando a gente decide sair de um lugar e para o outro, quando o marido e a mulher chegam e falam assim: não está bom o que a gente está ganhando, né, amor? Não. A gente precisa estudar, a gente precisa empreender, a gente precisa pegar nosso dinheiro e parar de gastar com bobeira, a gente precisa investir esse ano, a gente precisa resolver aquilo. Aí a gente vê se existe unidade de verdade. Não, eu não vou fazer isso, eu não vou fazer aquilo. Não, você está trabalhando, você está estudando demais. Aí vira uma brigaiada dentro de casa. Vamos voltar a ficar do jeito que a gente está, porque nós é bom unido, mas quando a gente está parado. Porque quando a gente decide se movimentar, irmãos, eu passei anos da minha vida trabalhando fora. E a minha esposa sabia do meu compromisso de me movimentar para que um dia eu não precisasse mais viajar. Foram anos que eu passei 3 meses longe da minha esposa, da minha família, longe da igreja. Eu falava: amor, é um tempo, mas eu vou resolver isso, nós vamos ficar juntos. Imagina se minha esposa, toda vez que eu fosse, ela ficava falando: o nenê está chorando aqui, ó, escuta no telefone aqui, ó, o que você está fazendo com a gente?
você vai vir, você vai ficar aí mesmo? Minha esposa tivesse sido uma pedra de tropeço, eu estaria até hoje tentando alguma coisa para poder ficar aqui. Mas como eu tive uma parceira que falava, amor, cuida daí que eu estou cuidando daqui, volta que nós estamos te esperando, vamos planejar para que isso termine logo. Como nós somos parceiros, esse tempo durou menos tempo do que o necessário. Tem muita família parada, travada, porque quando decide se movimentar, é revelada a falta de unidade do casal. Não pensam igual, não entram em acordo, não conseguem entender, e aí o marido fala A, a mulher entende B, e os dois estão discutindo. Às vezes eu vou escutar uma discussão, e eu escuto o lado do homem, depois eu escuto o lado da mulher, e eu vejo, mas peraí, os dois estão falando que querem a mesma coisa, mas os dois estão sendo influenciados por Babel. O Senhor quer mudar a tua influência para Pentecoste, para que quando o outro fala meio torcido, mas você entende o que ele está falando, aí você fala meio torcido, o outro entende também, mas nós estamos como em Babel, você se esforça para falar e a mulher não entende, aí a mulher se esforça, o homem não entende, os dois viram uma brigaiada. Por quê? Porque vocês estão vivendo sobre a influência da confusão, mas Deus chamou vocês para viver sobre a influência da unidade. O Espírito Santo pode mudar a tua casa, o Espírito Santo pode mudar a tua família, o Espírito Santo pode mudar a nossa comunidade, ao ponto de a nossa comunicação ser curada, porque nós podemos aplicar Pentecostes para o poder de Deus, a manifestação dos dons, mas quando olhamos para Pentecoste, nós vemos que toda a revelação, todo o milagre foi relacionado à fala. Deus quer curar a nossa comunicação, Deus quer curar a forma que nós nos comunicamos uns com os outros, e Ele quer fazer isso. Eu quero dar uma palavra final para vocês aqui, para os casamentos. Deus quer restaurar a mesa em algumas casas aqui, Ele quer restaurar o diálogo, Ele quer restaurar a autoridade, para poder restaurar a submissão, e torná-los um na prática. Não existe um casamento feliz em unidade, quando vocês não estão conseguindo se entender, e não há possibilidade de se entender, quando não tem autoridade restaurada, e não tem submissão restaurada. A mulher diz, eu não me submeto a esse cara não, a vida toda dele ele não me honrou, perdido na pornografia, não me honra, não me dá atenção, me faz me sentir um lixo de mulher, não me ama. Aí o homem fala, eu não fico com essa mulher, ela é chata, ela fica falando, enchendo o saco, não entende nada, e o casal fica assim, submissão destruída, autoridade destruída. Deus quer restaurar a sua autoridade, homem, e para Ele restaurar a sua autoridade, você precisa decidir viver em santidade. Se você não está conseguindo sozinho, nós não estamos aqui para te acusar, nós estamos aqui para te servir, para te ajudar, mas você vai ter que entender que sem autoridade, você não pode continuar com essa arrogância que você tem. Deus quer curar você, porque quando Jesus falava, o texto vai dizer que Ele falava como quem tinha autoridade, não era como os fariseus. Por quê? Porque Ele falava, e as palavras dele vinham de um coração puro, não vinha de um coração que estava maquiado, que apresentava algo, mas o interior estava sujo. O Senhor vai dizer que eles eram como sepulcros caiados. O que é um sepulcro caiado? É um sepulcro, bonitão por fora, mármore, letras douradas, mas por dentro tinha um cadáver. Nós não podemos ser assim. Deus quer restaurar a autoridade masculina, mas a autoridade masculina precisa ser restaurada por homens que são corajosos não só para gritar e bater na mesa, mas que são corajosos para procurar ajuda e dizer, eu preciso de ajuda porque eu não estou conseguindo me livrar sozinho da pornografia. Não estou conseguindo me livrar sozinho dos vícios. Irmãos, se você está aqui hoje, você está viciado em joguinho, irmão, pelo amor de Deus, se arrependa hoje, peça ajuda, não destrua as finanças da sua casa, ficando jogando tigrinho o dia inteiro no celular. Irmãos, eu nunca pensei que eu ia ter que falar isso num culto. Fala, Senhor. Mas tem gente perdendo fortunas, na fé que uma hora certa, irmão, desde que o mundo é mundo, tem o cara que joga os feijãozinhos, e tem os bobos que ficam ali perdendo dinheiro. Não seja você o bobo, irmão, para em nome de Jesus. O Senhor quer restaurar a sua autoridade, e para restaurar a sua autoridade, você precisa ser responsável com as finanças da sua casa. Mas Deus quer restaurar a autoridade, mas Deus também quer restaurar a submissão, porque 2 erros não fazem um acerto, e um erro não justifica o outro. Não, você é insubmissa mesmo, vou botar para quebrar em cima dele, porque ele não tem moral. Você está pensando que você tem, só porque ele errou, você tem autoridade para errar? Se submeta e sirva-o. Deus quer restaurar a tua casa, Deus quer restaurar a unidade da tua casa. Sabe por quê? Porque se vocês forem um, nada será impossível para vocês. A nossa comunidade, essa palavra é para a nossa comunidade. Por muito tempo a gente andou.
andamos a passos lentos. Há 2 anos nós estamos aprendendo a correr. Vou dizer algo para você pode anotar. Em 2025 nós vamos avançar para todos os lados. E nós precisamos ser uma comunidade que sabe entrar em acordo. Nós precisamos ser uma comunidade que nós nos perdoamos, que geramos comunhão uns com os outros, que estejamos dispostos a servir uns aos outros. Sabe para quê? Para que o mundo creia que Jesus Cristo foi enviado pelo Pai. Nós somos o sinal de que Jesus foi enviado. Quando o mundo olha para nós e ele nos consegue ver uma igreja de pessoas tão diferentes entrando em acordo. Amém? Eu quero convidar você a ficar em pé. Eu quero dizer uma coisa para você. Se você ouviu a voz do Espírito Santo nessa noite, a pergunta que fica é: o que será impossível para nós? Nada é impossível. Nada. Não há nada que uma família em unidade não possa fazer. Porque quando entra a traição, por que o adultério é tão terrível? Porque o adultério é uma ferida na unidade. É um pecado contra o corpo, é um pecado contra a relação que Deus criou para ser um. Por isso, homem, por isso, mulher, jamais ceda às tentações. Você pode trazer destruição para dentro do teu lar. Deus está nos convidando a nos arrependermos nessa noite e dizer: eu vou servir, eu vou ter comunhão, eu vou perdoar, porque eu quero viver o sobrenatural de Deus. E para viver o sobrenatural de Deus, eu preciso me conectar e aprender a entrar em acordo. Eu queria que você fizesse a sua oração de nós orarmos juntos antes. Eu queria que você fizesse a sua oração. Eu não sei quais são os problemas que você tem passado e quais áreas da sua vida foram despertadas por essa palavra. Mas eu queria muito que você humildemente falasse com Deus. Enquanto nossos irmãos cantam, quero te dar a oportunidade de responder ao Senhor. Eu sei que foi pago um alto preço para que contigo fosse o meu bem. Quando Jesus derramou sua vida, Ele pensava em ti, Ele pensava em mim, pensava em nós. Eu sei que foi pago um alto preço para que contigo fosse o meu irmão. Quando Jesus derramou sua vida, Ele pensava em ti, Ele pensava em mim, pensava em nós, e nos via redimidos por teu sangue, lutando o bom combate do Senhor, lado a lado trabalhando, sua igreja edificando e rompendo as barreiras, meu amor. E na força do Espírito Santo nós proclamamos aqui que pagaremos o preço de sermos um só coração no Senhor. E por mais que as trevas militem e nos tentem separar, os nossos olhos em Cristo, unidos iremos andar. E na força do Declare isso. Espírito Santo Nós declaramos aqui hoje: nós proclamamos aqui que pagaremos o preço de sermos um só coração no Senhor. E por mais que as trevas militem e nos tentem separar, os nossos olhos em Cristo, unidos iremos andar. Unidos iremos andar. eu não sei
Quantos de nós está aqui acompanhado de sua esposa? Queria que você virasse de frente com a sua esposa. Se você está aqui solteiro, você espera um pouco, eu vou orar por você também. Você está sozinho, então você pode orar pelo teu cônjuge nesse momento. Eu queria que eu quero falar com os homens, nós somos péssimos de comunicação. Pensa num povo ruim de comunicação, um homem. A gente pensa e acha que a gente falou só porque a gente pensou. E a gente tem uma dificuldade muito grande de entender o que a mulher está falando, porque a gente não entende a complexidade. A mulher é muito mais sofisticada que a gente. Aí ela fala uma coisa, a gente é tão simples que a gente fala, não, meu sistema não roda esse programa. E eu queria muito que você olhasse para sua esposa agora e falasse assim: eu vou me esforçar em Deus para te entender. E vou me esforçar para melhorar a minha comunicação com você. Diga isso para ele também, mulher. Diga para ele assim: ó, eu também vou melhorar, vou te ajudar. Vou tentar falar menos, mas falar certo. Porque às vezes também vocês dão uma exageradinha na quantidade das palavras. Se arrepende disso também, irmã. Fala assim: eu vou falar um pouco menos, para você não ficar tão confuso. Eu queria que você orasse pela sua esposa agora. Vem aqui, meu amor, vem aqui. Eu queria que você orasse pela sua esposa, pelo seu esposo agora. Se você está sozinho, eu queria que você nesse momento comece a... não sei se você está procurando por alguém. Se você está procurando por alguém, eu queria que você orasse para que o Senhor te mandasse alguém, mas que você pudesse servir a essa pessoa. Se você está namorando, ore também, para que, se essa é a vontade do Senhor, que vocês aprendam a se comunicar bem. Agora, se você não quer ninguém, fala: estou bem sozinho, eu queria que você orasse pela tua relação na comunidade. Fala: Senhor, me envie amigos, me envie pessoas que me entendem, que a minha dor cure, que as minhas feridas sarem. Mas eu queria que nesse momento você orasse, não deixasse de orar. Senhor, nós oramos por essa comunidade, Senhor. Eu te agradeço pelo meu casamento, eu te agradeço pela minha esposa, Senhor. Obrigado porque o Senhor tem nos ensinado a nos comunicarmos. O Senhor tem nos dado condição de termos uma amizade, Senhor. Eu posso dizer hoje com toda alegria que a minha esposa é minha melhor amiga. Obrigado, Senhor. Eu oro para que eu consiga ser melhor para ela. Eu oro, Senhor, para que eu consiga entender melhor o que ela me diz. Eu oro, Senhor, para que ela também consiga entender o que eu falo. Amoleça o nosso coração, para que nós possamos nos perdoar mais rapidamente e nos arrependermos mais rápido ainda. Pai, nos ajude a viver essa unidade dentro da nossa casa, para que os nossos filhos creiam que o Senhor foi enviado pelo Pai, para que os meus filhos também gerem casamentos que também te glorifiquem, Senhor. E nós queremos orar pelos casamentos aqui nesta noite. Pai, que haja cura e restauração de diálogo, que haja cura de comunhão, Pai, que eles voltem a ter prazer de estarem juntos, que eles voltem a ter prazer de olhar um no olho do outro, e que eles voltem a se entender no olhar, seja onde for que esse amor se perdeu, seja onde for que essa relação se perdeu. Em nome de Jesus, restaura a comunicação. Assim como a humanidade perdeu a capacidade de se entender em Babel, mas em Pentecostes o Senhor criou um só povo que pode se entender e andar em unidade. Que essa família desfrute daquilo que o Senhor tem feito e que eles se tornem um. E que os filhos vejam que eles são um, que a sociedade vejam que eles são um, e que eles desfrutem da potencialidade da unidade. Nós cremos, Senhor, e te pedimos que 2024 cele o ano do nosso compromisso, de nós andarmos em concordância, nós aprendemos a renunciarmos às nossas próprias vontades, outras vezes termos paciência de explicarmos o nosso ponto de vista, mas que nós aprendamos a entrar em acordo. Eu oro, Senhor Jesus, também por esta igreja, para que nasça em nós um coração capaz de olhar para o mesmo lado. E no momento que estivermos olhando para o mesmo lado, que o Senhor nos dê, Senhor Jesus, condição de entendermos os próximos passos, em nome de Jesus. Amém e amém. Se você recebe essa palavra, dê uma forte salva de palmas ao Senhor. E eu quero te desafiar, no ano de 2025, se você não participava de uma célula ou de um life group: pastor, eu gosto muito dessa igreja, eu gosto de vir aqui ouvir as palavras de final de semana. Deixa eu dizer algo para você: Deus tem algo a mais para você. E esse algo a mais tem a ver com relacionamento.
Perca a vergonha, pergunte onde tem uma célula perto da tua casa e fale: eu vou começar a ter comunhão com os meus irmãos. Porque Deus quer fazer coisas grandes entre nós, mas isso passa pela nossa capacidade de abrirmos mão do nosso conforto e nos tornarmos um a partir do relacionamento. Amém, queridos? Senhor, obrigado por essa noite. Obrigado por o que o Senhor tem feito entre nós. Que esse nosso compromisso seja firmado diante de Ti. Eu queria convidar os líderes a vir aqui à frente, porque antes de você ir embora, talvez você veio aqui essa noite e você percebeu que você precisa de ajuda. Você percebeu que você está distante da comunidade. Talvez você tenha se afastado de Jesus há um tempo e você até estava convencido de que não precisa de igreja não, que está tudo bem sem igreja. Talvez você foi longe e abandonou não só a igreja, mas também abandonou Jesus. E se esse foi o seu caso, você precisa voltar para Jesus hoje. Você precisa dizer assim: eu estou voltando para a casa do Pai. E deixa eu dizer algo para você: o Pai está te esperando de braços abertos. E quando você der um passo, Ele vai correr na tua direção para restaurar o relacionamento com Ele, para que você também seja um com Ele. E como é que você pode fazer? Você pode vir aqui à frente, os líderes vão estar aqui para orar por você, para te ajudar nesse processo. Talvez o seu casamento esteja em crise e você precise de ajuda. Não fica aí não, vem buscar ajuda, deixa nós orarmos por você, deixa nós ajudarmos você. Não passe pelos problemas sozinhos. Amém, queridos? Desfrute da comunidade. Senhor, obrigado por essa noite. Obrigado porque o Senhor é bom. Obrigado porque a Tua palavra é viva e ela é eficaz. E ela nos encontra, Senhor. E não permite que nós continuemos andando da mesma forma. Que essa semana seja uma semana que a Tua palavra produza transformação em nós. Nós Te honramos, Senhor, e sabemos que isso vem de Ti. Que o amor de Deus, a Cristo seu Filho e a comunhão do Espírito Santo esteja sobre cada um de nós, desde agora e para todos sempre. Todos digam amém. Você que precisa de oração, venha para frente, nós queremos te ajudar. Que Deus te abençoe. Jesus derramou sua vida, Ele pensava em ti, Ele pensava em mim, pensava em nós. Eu sei que foi pago um alto preço para que contigo eu fosse o meu irmão. Jesus derramou sua vida, Ele pensava em ti, Ele pensava em mim, pensava em nós, e nos via redimido por Teu sangue, lutando o bom combate do Senhor. Trabalhando, sua igreja edificando e rompendo as barreiras pelo amor. E na força do Espírito Santo, nós proclamamos aqui que pagaremos o preço de sermos um só coração no Senhor. E por mais que as trevas militem e nos tentem separar, com os nossos olhos em Cristo, unidos iremos andar. E na força do Espírito Santo, nós proclamamos aqui que pagaremos o preço de sermos um só coração no Senhor. E por mais que as trevas limitem